Prosseguindo no estudo da história da igreja, vamos agora ao item 19 da lição 1, os Herodes e a igreja primitiva. Bom, para nós entendermos o nascimento da igreja, nós temos enfatizado, estamos ali próximo do terceiro, quarto ano de existência da igreja. A igreja já está chegando aos gentios de uma forma um pouco controversa, né? Mas está chegando. O apóstolo Pedro já pregou para os gentios, aos cristãos que ainda eram ligados à circuncisão criticaram, mas aceitaram, ok? E o apóstolo Paulo e Saulo de Tarso se converteu, ele estava, vamos dizer, estudando as Escrituras. Então, ainda nesse momento, vamos entender quem estava no governo de Israel. Aquele Herodes que perseguiu Jesus quando Jesus nasceu, para matá-lo, aquele, claro, já tinha morrido. Então, nesse tópico agora, eu falo os Herodes e a igreja primitiva, porque, claro, os cristãos estarão sendo levados diante dos Herodes, né? Então, o comentário diz: o Herodes, nos dias da morte de Jesus e do Pentecoste, era Herodes Antipas. Ele governou, né, do ano 20, ele nasceu, né, no ano 20 a.C. e morreu no ano 39 depois de Cristo. Bom, como eu disse para vocês, aqui, se Jesus morreu no ano 29, vamos considerar que esse seja o terceiro ano da morte de Jesus, seria o ano 32 da era cristã. E Herodes ainda vai continuar no poder por 7 anos. Então nós veremos aí o que vai acontecer com a igreja. O comentário prossegue. Ele era filho mais novo de Herodes, o Grande, que tentou matar Jesus no nascimento. Já teve pessoas que falam assim: pastor, não chama esse homem de o Grande, não. É por causa de identificação na história, né? Porque são tantos Herodes, e na história ele é chamado de Herodes o Grande por causa das grandes edificações, grandes palácios que ele fez, grandes fortalezas, né? E até vocês vejam que ironia, o único símbolo religioso que Israel tem hoje do mundo antigo foi um muro construído por Herodes, porque aquele muro, chamado Muro das Lamentações, ele não é o muro original de Salomão, porque a história diz, Flávio Josefo diz, que Herodes removeu os muros até os alicerces e pegou do alicerce para poder construir. Então aquele muro, ele não é o muro de Salomão. Na verdade, o muro de Salomão ele foi encontrado até mais abaixo daquele muro ali, né? Ele está hoje coberto. Então aquele muro que existe ali é o muro de Herodes, ou seja, um homem que não era judeu. O pai dele foi convertido ao judaísmo à força, criaram um problema tremendo para o judaísmo, que o pai dele é que organizou, pai de Herodes o Grande, organizou para Herodes ir para Roma estudar com o filho do imperador, fazer amizade com ele, para depois o filho do imperador colocar ele como rei. Então, tudo isso aconteceu porque os judeus obrigaram o pai de Herodes a se converter. Aí ficaram esses pseudo-judeus, ou seja, um homem que não é judeu, é edomita, e ele é que deixou o único símbolo que os judeus têm da sua religião antiga, né? Esse muro hoje chamado de Muro das Lamentações. Bom, então esse Herodes Antipas foi também o Herodes, né, de que julgou Jesus nos dias da sua condenação. O comentário prossegue. Antipas teve problemas com os judeus, mas temos relatos de problemas de Antipas com os cristãos. Parece que ele desprezou a igreja, não acreditando no seu crescimento e em um potencial problema. Bom, vamos dar uma parada até aqui, né? Então Antipas, nesse período, tem um período que ele não tem problema com os cristãos. Os cristãos, na verdade, eles não geravam problema. Os cristãos continuaram trabalhando, pagando seus impostos. A questão era a religião judaica, porque os cristãos estavam dizendo: vocês morreram, isso aí está morto. Vocês mataram o Messias, né, e o tempo de vocês passou. Então isso era um problema para a religião. Mas Herodes, claro, a família dele foi convertida à força para o judaísmo, eles queriam era poder. E estavam ali no poder porque Roma colocou, né? O comentário prossegue. Também
Ainda que a igreja inicie entre judeus, os cristãos deixaram de lado um pouco da política judaica. Eles entenderam o ensino de Jesus antes da ascensão, que Jesus Cristo disse, olha, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que significa isso? Olha, o momento que eu retornarei, o momento que eu vou voltar e estabelecer um reino para Israel, esquece isso agora, você tem que pregar o Evangelho. Porque Jesus Cristo, a partir disso, vai dizer para eles, olha, e de pregar o Evangelho a toda criatura, né, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Essa questão de tempo, porque, por exemplo, desde esse momento aqui, passaram-se quase 2000 anos. Né? Vai fazer 2000 anos agora em 2029 que Jesus morreu. Então, se isso aqui está no ano 32, em 2032 vai fazer 2000 anos que isso aconteceu. Se Jesus, então não tinha por que Jesus falar para eles, olha, eu volto daqui a 2030 anos, por exemplo, 2010, ou daqui a 2000 anos, isso aí para eles seria até desanimador. Então Jesus falou, olha, não vos pertence saber o tempo ou as estações, só cedo venho, né, e trabalhe. Essa era a missão. O comentário diz, Antipas parece ter chegado a essa conclusão errada no seu encontro com Jesus. Antipas, qual a conclusão errada? Né? Que eles deveriam ser desprezados, o desprezo dele pelos cristãos. Antipas concluiu que Jesus não representava uma ameaça. Afinal de contas, a ameaça para Antipas era alguém que pegasse em armas. Esse desprezo de Antipas foi bom para a igreja, que sofria apenas com as investidas das autoridades judaicas, que eram, na verdade, pseudo-autoridades, pois o Império Romano não permitia que o Sinédrio realizasse julgamento de morte. Então, veja, isso aqui vai ser testemunhado pelos próprios judeus. João 18, versículos 29 a 31. Então Pilatos saiu e disse-lhes, que acusação trazeis contra este homem, Jesus? Responderam e disseram-lhe, se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos, levai-o vós e julgai-o, segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, ou seja, eles tinham, na verdade, perdido aquele direito, né? Mas eles agora julgam os cristãos e estão perseguindo os cristãos. Então eles eram pseudo-autoridades, porque, claro, quem mandava na terra eram os romanos. Quem dizia que esse vai ser o sumo sacerdote? Eram os romanos, ou então Herodes. Eles, na verdade, não tinham domínio, mas tinha que ser um descendente de Arão, então eles ficavam garantidos nisso. E diz a história que Herodes respeitava, só que ele procurava dentre os descendentes de Arão, alguém que participasse das falcatruas, das mentiras. Por isso é que os sumos sacerdotes estão mentindo, porque eram pessoas do agrado de Herodes. Digo, mentiram no momento do julgamento de Jesus, né? O comentário prossegue. Uma punição de surra era permitida por Roma, mas não era atitude digna de um homem que dizia servir a Deus. Tá bom? Então diz que Roma permitia, você pode dar surra aí se você fizer julgamento. Mas eles queriam que Jesus morresse, né? Atos 5,40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus e os deixaram ir. Ou seja, numa surra eles eram autorizados, eles não podiam matar, né? O comentário prossegue. Herodes Antipas morreu no ano 39 depois de Cristo, logo 10 anos após o Pentecostes, que teria acontecido no ano 29 depois de Cristo. Será a pessoa que nos dará a próxima data de referência da história da igreja. A sua morte é facilmente datada na história por se tratar de um rei e é contada em Atos capítulo 12. Ou seja,
depois do Pentecostes, a data de Jesus, elas são datadas próximo do ano 29 da era cristã, porque existe a referência também pelo rei Herodes. Ele nasceu um pouco antes do rei Herodes morrer. Então é datada do ano 29. Qual a próxima data que nós temos para falar da pregação, martírio de Estevão, Pedro pregar para os gentios, Saulo de Tarso se converter, ir para a Arábia estudar? Isso aí acontece dentro desse período até a morte de Herodes Antipas, no ano 39 depois de Cristo. Então, nesse período, até a perseguição dos judeus, ela vai diminuir. Ela vai diminuir porque a igreja vai começar a ganhar volume. O apóstolo Paulo vai ter problemas quando ele chegar em determinadas cidades. Tem cidade que ele sai correndo, vai para uma cidade, outra cidade. Ele foi para aquela cidade, o grupo vai atrás dele, perseguindo ele. Tá bom? Mas as autoridades judaicas não tinham autoridade para prender e matar. Okay? Então, nesse período, ocorre perseguição, mas principalmente porque o apóstolo Paulo ele vai na casa dos marimbondos, ele vai pregar lá nas sinagogas. E assim como Saulo de Tarso era um extremista, havia outros extremistas. E aí o homem chega na sinagoga pregando que tudo que os sacerdotes estavam fazendo estava errado e que o verdadeiro Messias foi morto, e era isso que ele disputava com os homens, ok? Que estavam nas sinagogas. Então isso vai gerar um tipo de perseguição, mas coisa pouca, comparada ao que as autoridades judaicas estão fazendo em Jerusalém. Esse período de crescimento do cristianismo, como eu disse para vocês, o cristianismo está crescendo para Roma, o cristianismo está crescendo para a África, porque o etíope foi para a região da Arábia, porque tinham pessoas no dia do Pentecostes da Arábia, da Grécia, de Roma, e onde essas pessoas vão, elas estão maravilhadas. Olha, chegou a nossa esperança de salvação. E isso normalmente estava entre os judeus. Essa pregação normalmente estava acontecendo entre os judeus, ok? Porque os judeus é que tinham a esperança da vinda do Messias. Bom, eu coloquei um mapa também aí para vocês, relatando como ficou mais ou menos dividida a Judéia, a região de Samaria, entre os descendentes de Herodes, né? E Antipas ficou ali com a região da Galileia, que era a região onde Jesus havia nascido. Bom, depois coloquei aí para vocês também uma figura, após o mapa, descrevendo sobre os filhos de Herodes. Eu sempre lembro, despreza essa questão Herodes o Grande, isso é como a história descreve ele. Se eu botar outra descrição, talvez você não vai nem entender. Ele é chamado de o Grande por causa das grandes edificações que ele fez, mas não era uma grande pessoa. Então veja, Herodes o Grande, ele gerou 4 filhos, né? Aristóbulo, Arquelau, Herodes Antipas e Filipe. Então, depois nós veremos na história, por exemplo, um descendente de Aristóbulo chamado Herodes Agripa, ele vai aparecer no Novo Testamento. Herodes Agripa II, o apóstolo Paulo, ele vai ser julgado, entrevistado por esse homem, ok? E depois também fiz um outro gráfico, agora mostrando mais ou menos o período de data de existência de cada um. Então, Arquelau nasceu 4 a.C., até 6 depois de Cristo. Ele foi o que substituiu primeiro seu pai. Aí depois Antipas, de 20 a.C. até 39 depois de Cristo. E Filipe, que aparece em Lucas 3:1, que era tetrarca da Itureia. E depois Aristóbulo, ele gera Herodes Agripa I, que gera Herodes Agripa II, que Herodes Agripa II, né, desculpa, que aparece em Atos capítulo 25 e 26. Então, o governo dos Herodes, para nós podermos entender esse nascimento da igreja, ele não foi muito problemático. Nós veremos que vai surgir um problema, que Tiago será morto, né? Mas até diz que ele vai continuar matando porque ele viu que agradava aos judeus. E aí estava
com menos problemas com os judeus. Mas ele não tinha por que perseguir os cristãos, né? Assim como Roma também não tinha por que perseguir os cristãos. Observe que o início da perseguição aos cristãos se dá por causa das outras religiões existentes no mundo, o judaísmo e o paganismo. O judaísmo está perseguindo os cristãos porque os cristãos saíram do judaísmo e disseram que o judaísmo estava morto. Então eles estão perseguindo os cristãos, a religião judaica. E a religião pagã vai perseguir no futuro, sem contar a perseguição de Nero, que não foi perseguição religiosa, mas as perseguições depois de Nero, elas vão perseguir o cristão por causa da religião pagã. Porque a religião pagã dizia que os deuses determinavam a vitória. Por que Júpiter não está determinando a vitória? O problema são esses cristãos aí. Eles dizem que Júpiter não existe. Então, por isso, os imperadores vão obrigar. O imperador mesmo ele não tinha por que perseguir os cristãos. Nós veremos mais à frente história de imperador que ele chegou a falar para... Eu tenho mesmo que matar essas pessoas? Coisa que teve imperador que ele gostava dos cristãos. Teve um imperador que ele foi curado, nós veremos mais à frente, porque um servo cristão orou, ungiu ele com óleo, então ele gostava dos cristãos, mas por causa do seu compromisso com a vitória na guerra e com a ordem dos deuses, ele começou a perseguir os cristãos, porque os sacerdotes falavam, você ficar agradando esse povo aí diz que os nossos deuses não existem. E aí, por essa interpretação pagã, eles acabavam por perseguir os cristãos, né?